Iremos refletir hoje no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, é o nosso texto. No entanto, nós não vamos expor até o versículo 10, iremos nos concentrar apenas nos primeiros 3 versículos do capítulo 2 de Efésios, tá bom? Então, por favor, abra a sua Bíblia ali, vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler o versículo 4 também, para não ficar no suspense, tá bom? Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Por favor, depois o projete aqui, para aqueles que não têm Bíblia. Todos têm? Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus diz assim, vamos juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É uma vírgulazinha aí, então a gente fica com vontade de continuar, né? Mas vamos nos concentrar apenas nesses versículos. Irei mencionar o contexto, mas no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós iremos continuar a exposição dos versículos 4 até o versículo 10, se o Senhor nos permitir. Mas antes disso, vamos orar, tá bom? Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus, pedindo a direção dele para esse momento. Senhor é aquele que abre o nosso entendimento. O Senhor é aquele que nos convence. O Senhor é aquele que nos revela de fato a tua beleza, a tua grandeza, a tua majestade. Mas à medida em que o Senhor revela a si mesmo a nós, algo é revelado também de nós, a nossa condição diante do Senhor, a nossa condição de pecadores, a nossa condição de meras criaturas rebeldes que necessitam da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, fala ao coração daquele que aqui está, Senhor, daqueles que aqui estão, que ainda não encontraram, não foram resgatados do seu estado natural. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja glorificado e nos edifique. Em nome de Jesus Cristo, que amamos. Amém. Nosso tema de hoje, o tema da nossa reflexão de hoje é antes da vida. Antes da vida é o tema. Então, se quiser anotar aí, viu, criançada? Antes da vida. Eita, aqui. Alguns filmes e séries de zumbis, eles são um dos que estão em alta, na verdade, que são mais assistidos dentro desse gênero de terror, de suspense, né? Zumbis são um negócio estranho, né? Os zumbis são representações de pessoas que morreram ou que foram infectadas por outros e que perderam a vida, não vivem mais e são movidas por aquele negócio estranho. Eles estão mortos, mas se movimentam ainda e têm uma espécie de impulso, desejo impossível, comer cérebro, né? Hoje está atualizado, né, pessoal? Os zumbis não comem mais cérebros, né? Mas
Os filmes antigos era isso, né? Os zumbis comiam o cérebro. Estão mortos, mas andam e rosnam. Tem uma incrível fome por comer carne humana, cérebro. Que horrível, né? Os 6 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo faz uma descrição, meus irmãos, que se assemelha bastante com a descrição dos zumbis dos cinemas. Mas antes de observarmos com mais detalhes, isso que o apóstolo Paulo fala, dessa descrição que ele faz da condição, da natureza humana, natural, quero contextualizar vocês do capítulo 2, bom? Nós já passamos pelo capítulo 1, nós vimos do versículo 3 ao versículo 4, Paulo revelando o plano eterno de Deus em escolher pecadores antes da fundação do mundo, predestiná-los, né, versículo 4, predestiná-los para serem ou se tornarem os seus filhos por meio da redenção efetuada pela morte de Jesus Cristo, aquele que nos redime, aquele que nos substitui, Jesus Cristo. E também nos fala do selo do Espírito Santo naqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Nos versos 15 a 23, que nós também refletimos aí, Paulo orou para que os crentes conhecessem a Deus de maneira íntima e pessoal. O desejo de Paulo, a oração de Paulo é que eles conhecessem a Deus profundamente. Versículo 15 diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, e por aí vai. Paulo ora para que aqueles efésios, os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, possam ter uma compreensão exata e profunda das realidades espirituais que o cercam, por agora fazer parte da família de Deus, por serem filhos. Ele fala da nossa esperança, da esperança do nosso chamamento. Ele fala que o povo dele é a herança de Deus. Ele fala do poder imenso manifestado na vida dos crentes. Ao ressuscitar Jesus Cristo e assentá-lo dentre os mortos, Deus exerceu poder em Cristo ao ressuscitá-lo e também a subjugar os poderes celestiais sobre os pés de Cristo, e concedeu à igreja como corpo de Cristo, o qual é o cabeça, o Senhor da igreja. No capítulo 2, o capítulo 3, especialmente, Paulo ele vai explicar a execução desse plano eterno de Deus, ao revelar como Deus transforma pecadores em santos, pecadores em justificados, perdoados e edificados, sendo inseridos na igreja, que é o corpo de Cristo, formando assim um só povo, de modo que não haveria mais judeus, gentios, não haveria mais escravos, livres, não haveria mais mulheres, homens, mas todos são um em Cristo. E no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo nos fala sobre como estes pecadores, que não merecem nada senão a ira de Deus, e a gente vai entender isso daqui a pouco, se tornam testemunhas de fato da graça redentora do Senhor Jesus Cristo, da graça redentora de Deus. No entanto, antes de Paulo falar da graça de Deus, Paulo precisa dizer algo muito importante. Seria uma lembrança do passado dos Efésios, e ao mesmo tempo uma afirmação que confirma
a condição do homem antes de ser alcançado pela obra graciosa de Deus na vida dos pecadores. Paulo, ele traz aqui um retrato da condição do ser humano antes de ser alcançado pela graça de Deus, e mostra aqui esse terrível retrato para ressaltar, para enfatizar a graça de Deus como de fato um favor imerecido, um presente. Então Paulo começa a descrever a condição do ser humano em seu estado natural, ou seja, sem ter sido transformado pela graça de Deus. Todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, colocando a sua esperança em Cristo unicamente, eles estão, segundo as Escrituras, em um estado natural. Esse estado natural é um estado deplorável. A descrição que Paulo faz desse estado natural não é uma simples caricatura. Na verdade, não é uma caricatura, não é um exagero, mas uma verdadeira autópsia do ser humano, da condição natural do ser humano. Ele não está falando de um grupo específico de pessoas. Paulo não está pensando apenas nos gentios. Paulo não está pensando apenas em alguns homens maus que viviam na região de Éfeso. Paulo está retratando toda a raça humana, todo o ser humano sem Deus. E ele assim faz de modo didático, para tornar evidente, avultar, ressaltar a ação soberana e gloriosa, misericordiosa, miraculosa de Deus em dar vida a mortos, transformando zumbis em um ser humano transformado, consciente das realidades espirituais e de seu estado de perdição, de sua condição natural. Paulo, portanto, ele usa um termo aqui, e esse termo é mortos, para descrever a condição natural do homem. Paulo, ao descrever a condição do homem, ele chama de mortos, que são aqueles que ainda não foram alcançados, que não se renderam a Cristo. Ele diz no versículo 1: Ele vos deu vida. Na sua versão, na versão árabe, começa com essa frase, né? Ele vos deu vida. Quem tem uma versão diferente, a árabe, por exemplo, a a NVT, ainda diz. No texto original, no grego, na Bíblia grega, no Novo Testamento grego, nós não temos essa frasezinha. Ou seja, Paulo não começa falando ele vos deu vida. Paulo começa já entrando na condição natural do homem. Ele já começa dessa partezinha: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa partezinha aí, ele vos deu vida, ela está aí não porque a Bíblia foi modificada, coisa desse tipo, mas para explicar um pouquinho mais essa condição. Antes, Paulo não está simplesmente descrevendo algo, confirmando algo, afirmando algo, mas lembrando para os efésios a sua condição. E aí, quando foram traduzir, colocaram ele vos deu vida, para não dizer que Paulo simplesmente está afirmando algo, certo? Estando vós mortos, Paulo começa assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É como um apóstolo. Paulo começa falando dessa condição, para que no versículo 4 Paulo revele o clímax disso que ele começa a falar.
Leia comigo da seguinte maneira, então. Esquecendo essa partezinha, ele vos deu vida. Começando no estando vós mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então Paulo, ele começa descrevendo essa condição deplorável do ser humano e lembrando os efésios da sua condição antes de ser alcançado pelo Senhor, para no versículo 4 lembrá-los, mas Deus. A vida humana não se encerra no versículo 3. Existe algo mais. Paulo não se refere a uma figura de linguagem apenas, quando ele fala o termo morto ou mortos. Paulo não está usando apenas uma linguagem figurada, não está usando uma parábola como a parábola do filho pródigo, que o pai diz: este meu filho estava morto por causa da sua condição. Pelo contrário, o que Paulo faz é uma declaração real da condição espiritual de todos aqueles que estão fora de Cristo, que estão alheios a Deus. Não é apenas uma hipérbole, não é apenas uma figura de linguagem que Paulo está utilizando aqui, é de fato uma constatação real. O homem está morto espiritualmente, alheio a Deus, fora de Cristo. É fato, portanto, que o ser humano sem Cristo é morto. E essa morte certamente não é a morte física, é óbvio, apesar de que a morte física vem por causa disso, mas é a morte espiritual, a qual Deus disse a Adão que ele sofreria ao desobedecer a Deus. Lembram? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não morreu imediatamente, então Deus se enganou. A morte aconteceu por meio da separação, da condição alheia a Deus. Essa morte é espiritual. É uma condição de total incapacidade de buscar a Deus, de querer a Deus, de fazer o que Deus deseja, de atender à voz de Deus, de obedecer a Deus. Essa condição de incapacidade do ser humano é, portanto, o que Paulo chama de morte aqui. Adão não morreu fisicamente, Adão morreu espiritualmente, imediatamente ao desobedecer a Deus. E para comprovar essa morte espiritual, quando nós olhamos para o relato de Gênesis capítulo 3, nós vemos Deus se aproximando de Adão na virada do dia, na viração do dia, para ter comunhão com Adão. As Escrituras dizem, portanto, que Adão fugiu, se escondeu, se afastou de Deus. A morte espiritual, portanto, é essa alheia, fugiu a palavra, meus irmãos, é estar alheio a Deus. É não ir atrás de Deus para buscá-lo, conhecê-lo, amá-lo, desfrutá-lo. É negá-lo. Essa incapacidade de ir sozinho até Deus, por conta própria, é a morte que Paulo se refere aqui.
Assim como um morto é incapaz de se levantar sozinho e ir para a sua casa, viver a sua vida normal, desfrutar de afetos, afeições, aquele que está morto espiritualmente é incapaz de sozinho buscar a Deus e ter afeição por Deus. A condição de morte é essa alienação de Deus. Não tem afeição por Deus, não busca a Deus, não quer a Deus. Então Paulo não descreve aqui alguém totalmente inerte, porque nós vemos no decorrer do texto que Paulo fala, olha, eles andavam assim, andavam segundo isso, segundo seus pensamentos. Então é um morto vivo, é um zumbi de fato. E Paulo diz que os Efésios, estavam mortos em seus delitos e pecados. Essa condição de mortos é resultado do pecado. Não apenas porque cometemos pecados diariamente, e por isso nós estamos mortos, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, e por isso pecamos. A nossa condição, ou a condição do homem natural de morto, é por causa do pecado, que o distancia de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2: que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, como um zumbi que está morto, mas se movimenta, que tem até vontades. Assim são os mortos descritos por Paulo aqui. São mortos que se movimentam. No entanto, diferente do zumbi que não tem consciência, esses mortos descritos pelo apóstolo Paulo, mortos espiritualmente, se tornam ainda piores que os zumbis, porque fazem o que fazem conscientemente e são responsáveis pelos seus atos, são piores. Os zumbis estão ali. Paulo descreve uma condição pior, deplorável, muito mais deplorável. No entanto, assim como um morto que é lançado numa correnteza, que se precipita em um abismo, o único movimento deste morto espiritual, segundo Paulo, é seguir o curso que o leva à perdição. O único movimento que o morto faz não é voltar contra a correnteza dos seus impulsos, mas é seguir. O único movimento que ele pode fazer. Ele é incapaz de sair deste lago, dessa correnteza que o conduz à perdição. Ele não pode sozinho, porque Paulo diz que eles estão mortos. Paulo menciona 3 movimentos, e eu quero ser rápido aqui, para não prolongar tanto, mas eu quero que você pense, tá bom? Quero que você dê atenção. E Paulo menciona 3 movimentos que os mortos espirituais seguem voluntariamente, no entanto incapazes de se movimentar ao contrário, em direção diferente por própria força. Em primeiro lugar, Paulo diz, eles seguem o curso do mundo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, Paulo diz, segundo o curso deste mundo. O mundo descrito por Paulo aqui não é um cosmos, não é a criação, mas é o que um comentarista desse texto diz, o espírito da época, que caracteriza a humanidade alienada da vida de Deus, ou desta era deste mundo, ou da era deste mundo. Ou seja, o mundo aqui denota o sistema anti-Deus, tudo aquilo que é moralmente contrário ao caráter de Deus e à sua palavra.
Isso é o que Paulo chama de mundo aqui. E Paulo diz que as suas vidas mortas eram guiadas pelos padrões deste mundo, pela correnteza dos padrões deste mundo, contrário a Deus. Sua forma de pensar, andar, se relacionar com as pessoas eram moldadas pela cultura deste mundo caído, pelo que a era deste mundo ditava. Mas deixa eu dizer algo aqui. Paulo descreve uma condição horrível do ser humano, mas ao descrever essa condição deplorável, horrível do homem, ele não está dizendo que o homem, mesmo assim, nessa condição, não pode fazer algo bom. Ele pode. Os piores pecadores podem fazer algo bom. Pense aí no pior pecador que você imaginar. Talvez ele deu um presente para uma criança, ele talvez ajudou um parente. Mas o que Paulo está dizendo, que a Bíblia fala de condição natural, natureza e condição de morto em seus delitos e pecados, e que em relação a Deus o homem não pode fazer nada, isso significa que aquilo que ele faz de bom, ainda assim, ele não o faz pensando na glória de Deus. Graças a Deus, porque ele faz o que é bom. Mas o que ele faz não é para Deus, pensando em Deus, na glória de Deus. Os mortos espirituais, eles são influenciados, levados conscientemente pelos padrões imorais e alheios a Deus. E eles seguem cegamente, com alegria, desfrutando dos prazeres que o mundo pode oferecer. E as Escrituras estão cheias de descrição que reforçam como os seres humanos sem Jesus, antes da vida, são levados pelo mundo. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, é um texto que descreve essa condição muito clara. Romanos capítulo 1, 18 a 32, não vamos olhar esse texto agora, mas se você quiser olhar depois, por favor, olhe. João capítulo 3, versículo 19, eu quero destacar esse. João capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz: Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, é dito o seguinte a respeito do mundo. Eu vou ler do versículo 16 até o 19. Vocês já estão preparados, né? Quando eu digo que é um versículo, normalmente falo, me perdoe. Versículo 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, com referência a Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O homem amou o mundo de tal maneira que negou Jesus. O morto espiritual não liga para o que Deus pensa, não se importa em viver de modo como Deus estabelece, em como o ser humano deveria andar. Ele até tem consciência do que Deus quer, mas ignora. Por isso Paulo fala que ele está morto em seus delitos e pecados. O significado para o pecado é errar o alvo, desviar do caminho certo. E aquele que está morto em seus delitos e pecados não valoriza, não prioriza, não busca a Deus, não segue o caminho reto que Deus estabelece, mas segue o seu próprio impulso. Como um morto,
jogado numa correnteza. Em segundo lugar, Paulo fala, além de dizer que estes mortos, eles seguem o curso, o movimento que eles fazem. O primeiro movimento é seguir o curso deste mundo, e o segundo movimento é que eles são governados pelo príncipe da potestade do ar. Uma referência bonita, talvez, para Satanás. Não só o mundo os fascina, os governa. Os mortos espirituais seguem os passos do governante deste mundo caído. Como João diz, que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Paulo costuma usar esses termos: potestades, poderes. E normalmente essas descrições, elas estão falando de influência de Satanás, de demônios neste mundo caído. É como se eles estivessem de fato pairando sobre esta esfera invisível. Por isso ele chama de espírito ou príncipe da potestade do ar, dos poderes invisíveis. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos inúmeros relatos de possessões demoníacas na vida das pessoas, não é? Quando nós olhamos os relatos ali, nós vemos inúmeros. Jesus, uma multidão, e muitos naquelas multidões estavam possessas, endemoniadas. Nós vemos Jesus e os seus discípulos expulsando esses demônios. No entanto, nos parece que não existe somente possessão demoníaca. Segundo o apóstolo Paulo, ele nos fala não de demônios que possuem alguém, que fazem aquele alvoroço, e que as pessoas mudam de voz, mudam a cor do rosto, dos olhos e a afeição do rosto. Paulo, ao mencionar príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, não parece estar descrevendo uma possessão demoníaca aqui, como nós vemos nos evangelhos, mas uma influência. João diz no capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Um pregador chamado John Stott, falando dessa influência, ele diz: Satanás exerce a sua autoridade principalmente por meio de valores culturais, ideológicos e sistemas que moldam o comportamento humano. Ou seja, o diabo não obriga ninguém a pecar. O diabo não obriga ninguém a pecar. Ele persuade uma vontade já existente no homem, inclinada para pecar. Existe uma inclinação natural do homem. Satanás só faz assim, ó. Os homens, por natureza, rejeitam a Deus, amam o pecado. Satanás só se aproveita dessa inclinação natural. Por isso Paulo também diz que eles são filhos da desobediência, ou filhos desobedientes, ou como filhos desobedientes. Uma recusa deliberada, rebelde em obedecer a Deus. Mas eu não entendo que Paulo esteja apenas falando de influência, mas talvez de identificação com os poderes celestiais, os poderes do ar, do príncipe da potestade do ar, deste espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não só influência, mas identificação com estes. E eu penso nisso porque o próprio Jesus Cristo, em alguns momentos, identifica algumas atitudes de pessoas com o que Satanás faz. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 44, abra lá. João capítulo 8, o Evangelho de João, no capítulo 8.
João 8 e 44. Jesus Cristo está falando com os fariseus aqui, e em um determinado momento Jesus Cristo diz assim: olha, vocês que estão dizendo que são filhos de Abraão, que são filhos de Deus, e aí Jesus diz assim: olha, na verdade vocês não são filhos de Deus, vocês têm outro pai, ele não revela. Passa o tempo, eles dizem: sim, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai, nós não somos bastardos. E Jesus Cristo no versículo 44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que Jesus está fazendo aqui é identificando aqueles homens que estavam vivendo, se comportando como Satanás, identificando. Então, quando Paulo diz que estes mortos espiritualmente falando, eles são governados por Satanás, ele não só pensa em influência, mas identificação. Aquilo que os poderes celestiais, aquilo que o príncipe da potestade do ar faz, estes mortos em seus delitos e pecados o seguem, imitando-o. Paulo continua, versículo 13, diz: entre os quais todos nós andamos outrora. No início do verso 3, Paulo se inclui aqui. Ele está descrevendo, ele escreve aqui para um público majoritariamente gentil. Mas Paulo, ao dizer também todos nós andamos outrora, ele está se incluindo como um pecador também. Ou seja, não só os gentios, os judeus também são pecadores. Ele está dizendo que essa condição de mortos era uma condição não só dos judeus, não só dos gentios, mas também dos judeus, e que, portanto, incluía toda a humanidade, toda a raça humana, alheia a Deus. E por último, o terceiro movimento dos mortos vivos, eles são guiados pelos seus próprios desejos e vontade da carne. Ele continua e diz, Efésios ainda, estamos concluindo, ele diz, versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O terceiro movimento é que estes zumbis, eles seguem os seus impulsos. Eu já mencionei que estes mortos, eles são piores do que os zumbis retratados no cinema, porque eles têm consciência daquilo que eles fazem, da podridão em que eles estão. Paulo diz, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo nos ensina que ainda mortos, eles têm vontade, consciência e raciocínio. E esse tipo de morto descrito por Paulo é guiado a realizar os seus desejos da carne pela determinação do próprio raciocínio. É como se ele não pudesse controlar-se. Ele satisfaz aquilo que agrada ao seu próprio corpo, como que um impulso incontrolável, porque o seu raciocínio o pede para fazer, e ele não se controla, como um animal incontrolável. O homem natural é guiado pela carne
ou seja, por aquilo que simplesmente satisfaz os seus sentidos naturais do corpo. Por meio do nosso corpo, o pecado realiza os seus feitos. Por meio dos nossos membros, dos nossos sentidos. É no corpo que na carne que os pecados são realizados. Mas só o fazem por causa da nossa cabeça. O morto é guiado por uma mentalidade vazia, inútil, fútil. A palavra pensamentos aqui que Paulo fala, descreve os planos, os desígnios do coração, o propósito de vida. E aqui os zumbis têm desejos e propósitos vazios, sem significado. E por eles são guiados, levados, impulsionados. A pessoa sem Cristo tem uma visão do mundo corrompida, distorcida, não consegue enxergar realidades espirituais. Os seus valores, os seus objetivos de vida são fúteis. Olham para coisas fúteis e dão valor excessivo, enquanto que aquelas coisas que de fato precisam ser valorizadas são desprezadas, porque eles não têm como propósito a glória de Deus, e por eles, pelos seus impulsos, as suas decisões são tomadas. Uma vez que não conhecem a Deus, por estarem mortos e não querem conhecer a Deus, são totalmente incapazes de perceber verdadeiramente o seu próprio estado de morte, o seu próprio estado de corrupção, o seu próprio estado de envolvimento com este mundo caído, o seu próprio estado de ser influenciado poderosamente por Satanás. E por isso acabam criando planos que no fim não trazem valor algum, proveito algum, nada de eterno, mas simplesmente que satisfaça os seus próprios desejos egoístas e pontuais, terrenos e nada mais. E Paulo continua: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa condição os tornava culpados diante de Deus. Os seus atos, os seus pensamentos conscientes, desejos, constituíam, portanto, uma transgressão do padrão de perfeição de Deus, que Deus estabeleceu. A transgressão da lei que Deus estabeleceu. Eles erram o alvo pelo qual o homem deveria seguir. Por isso Deus, que é santo, justo, reto, deveria fazer justiça. Mas o versículo 4 nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. A nossa história não acaba no versículo 3. Se encerrasse aí, estávamos perdidos. Não tínhamos consciência de que Deus dá vida a mortos. Deus transforma zumbis em pessoas perfeitas que amam a Deus. Para terminar, se a vida antes de sermos, pense nisso, se a vida antes de sermos encontrados pela graça de Deus é chamada de morte, a vida verdadeira ou a vida de fato só pode ser vivida com Cristo em uma vida de dependência em Deus, de obediência a Deus, desfrutando dos desejos de Deus e se deleitando em Deus, em Cristo, que é a maior riqueza que nós temos. Paulo destaca o passado daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor
não para produzir culpa neles, mas para evitar qualquer tipo de orgulho nos seus corações. O que Paulo fala é: todo ser humano está numa condição de morto. E se estávamos mortos, isso significa que nada em nós poderia nos recomendar a Deus. Não fomos ressuscitados por méritos próprios. Não fomos ressuscitados porque éramos bonitinhos. A descrição que Paulo faz é de uma condição pior do que a de um zumbi. Mas pela graça, Deus nos dá vida. Então você que já foi alcançado pela graça de Deus, pela riqueza de misericórdia de Deus, se glorie em Deus e não em você. Paulo descreve a condição do homem como morto e, portanto, o que o ser humano precisa não é apenas de alguns ajustes na sua vida. O que nós precisamos não é resolver alguns problemas sociais. O que o ser humano precisa não é ser tirado de sua condição de pobreza e ser colocado em um estado de riqueza. O que o ser humano precisa não é de saúde física, mas de nascer de novo, de ser vivificado. A salvação, portanto, não é consertar coisas em nós, mas nascermos de novo. Você não precisa de ajustes, você precisa de uma nova vida. Não tem jeito, é perda total. É necessário algo novo. Você precisa nascer de novo. Se a condição do homem antes da graça de Cristo, meus irmãos, é de morte, essa compreensão deve nos levar a ter compaixão para com os que nós sabemos que estão ainda neste estado. Pregar o Evangelho que ressuscita mortos, porque é a palavra de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sabe quando você mostra orgulho por ter sido encontrado por Deus? E esse orgulho ser um orgulho pecaminoso é quando você ignora que alguém do seu lado precisa ser ressuscitado, precisa alcançar a graça que você alcançou, e você ignora isso muitas vezes. Você escolhe a dedo aqueles que merecem receber um estudo bíblico, ouvir o Evangelho, mas Deus não escolheu a dedo você. Ele simplesmente te chamou, não porque você era bom, mas porque você era o pior de todos. Eu era o pior de todos. Se você ainda não alcançou um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, sinto muito lhe informar, segundo as Escrituras, você está morto. Mas você é alguém que pode ouvir. É um morto que ouve. Não pode se movimentar por si só. É necessário que Cristo te pegue. E eu gosto de pensar no Evangelho da seguinte maneira, meus irmãos. Eu gosto de pensar no Evangelho como alguém que está morto em um mar profundo e denso, e que não pode dar com a mão para Jesus. Alguém já disse, né? Que o Evangelho é alguém que está dando a mão enquanto está morrendo afogado, e Jesus pega na mão. Segundo o apóstolo Paulo, ele não está dando as mãos. Ele está morto lá no fundo do oceano,
do pecado. É necessário que Cristo mergulhe e resgate este mundo. É necessário que Cristo adentre no mundo dos mortos para resgatar os mortos em seus delitos e pecados. É necessário que Cristo tenha compaixão de cadáveres. O Evangelho é isso. O Evangelho é a ressurreição de mortos por meio da graça de Deus. Então, se você está achando a sua vida chata, e você é alguém que alcançou a graça de Cristo, lembre disso. Lembre do seu estado antes de Cristo, antes da vida verdadeira. Eu convido você a desfrutar da vida verdadeira. Cristo diz: eu sou o bom pastor. O ladrão vem somente para roubar, para matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida plena. João capítulo 10, versículo 10. Se você quer confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida hoje, você tem essa oportunidade. Você pode falar comigo depois, falar com algum outro irmão e dizer: olha, eu reconheço, eu sou morto, eu estou morto, eu preciso de ressurreição e eu creio em Jesus Cristo. E Jesus Cristo te ressuscita para viver uma vida de realmente significado. Amém? Amém. Vamos orar. Enquanto nós oramos, os meninos do louvor se preparam para subir, para cantarmos mais uma vez Graça Imerecida. Senhor, se a Tua palavra é real, é verdadeira, e cremos que sim, Tua palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós cremos que isso é real. E quando nós olhamos para a nossa história, Senhor, de fato, era assim que vivíamos. Paulo não está descrevendo a condição de alguém que nós não conhecemos. Paulo está descrevendo a nossa condição antes de Cristo. É o meu retrato ali. Obrigado por ter me alcançado, Senhor. Simplesmente porque o Senhor quis e porque o Senhor me deu a graça de ter fé em Ti. E essa fé não vem de mim, é dom de Deus. Eu te peço por aqueles, Senhor, que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, para fazerem isso urgentemente. Obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém.